E aí, bonitos, beleza? Eu tô de volta aqui, já vou pedir desculpa, já vou começar o vídeo pedindo desculpa, porque ontem o vídeo saiu um pouquinho tarde, não sei se alguém reparou, mas o vídeo de ontem saiu bem tarde, tipo depois de meia-noite, ou seja, o vídeo de ontem saiu hoje. Mas já pensando em uma forma de me desculpar com vocês, eu já estendi a série, não vai mais até sábado, agora vai até domingo, olha que coisa linda. Isso quer dizer mais um vídeo pra vocês. E já aviso logo que esse vídeo vai ser curto e objetivo, então você realmente não tem motivo pra assistir depois, sabe? Ah, vou deixar pra depois eu assisto. Inclusive, eu pergunto pra vocês estão com a série em dia, galera? Esse é o quarto vídeo. O primeiro vídeo foi sobre listening, quem tem dificuldade, quem não consegue entender o que fala em inglês. O segundo foi pra quem não consegue falar inglês. E o terceiro foi um tema muito pedido, in, on, at, sobre preposições. Então, se eu fosse você, não perdia não. Bota a série em dia aí, vamos marcar um dia pra você colocar a série em dia. E como vocês já sabem, nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês sobre 7 hábitos que vocês precisam ter pra que vocês tenham um inglês fluente. Com certeza vocês já viram outros vídeos aqui no canal sobre fluência. Inclusive, tem um que é um dos primeiros, eu tô horrível. Eu não sei como eu tive coragem de subir aquele vídeo na época, meu Deus. Muitas pessoas têm dúvidas do tipo, como descobrir, como saber quando eu tô fluente, o que é ser fluente, como eu posso chegar na fluência. Então, hoje, nesse vídeo aqui, em especial, eu quero falar com vocês sobre 7 hábitos que vocês precisam ter para que vocês sejam pessoas fluentes. Então, galera, eu vou falar do 1 ao 7, mas não existe ordem de importância, beleza? O hábito número 1 que você precisa ter é a prática despreocupada. O que seria isso, a prática despreocupada? É quando você pratica o seu inglês sem se preocupar se você vai cometer erros grotescos ou não, sabe? Se você vai dar aquela deslizada braba. Não se preocupa com isso. A prática despreocupada, gente, não é pra você ficar apontando os seus erros grotescos de gramática, pra você ficar apontando tudo que você fala de errado. É simplesmente pra que você pratique, pra que você fale. Eu fazia muito isso conversando sozinha, sabe? Tipo, eu comigo mesma, me, myself and I. Pois é, funcionou bastante. E aí o pessoal se pergunta, mas se eu tô aprendendo, eu tô praticando pra aprender, eu não vou conseguir me corrigir, porque eu não vou saber quando é que eu tô errando, quando eu não tô errando. Às vezes, quando você comete um erro muito daqueles assim, você meio que sente, né? Nossa, isso aqui tá estranho, isso aqui tá esquisito. E, na verdade, a fluência, gente, é um conjunto. Isso é uma das coisas do conjunto que vai fazer com que você fique fluente. Nesse momento, você não tá preocupado com gramática, você tá treinando mesmo a sua desenvoltura. Bonitos, hábito número 2 agora, inspirem-se. Vocês precisam se inspirar em alguém, no jeito que aquela pessoa fala, ou na trajetória dela para que ela aprendesse inglês, porque é muito bom você ter uma inspiração. Quando você se inspira, você tem duas coisas ao mesmo tempo. Você tem um alvo e também motivação. Eu me lembro que uma vez eu tava em uma aula e tinha bastante gente nessa aula, sabe? E apesar disso, ela era bem dinâmica. E aí tinha uma galera que já sabia falar inglês. Na verdade, a maioria das pessoas já sabiam falar inglês. E nessas aulas eu ficava sempre quieta. Sempre ficava quieta, porque sempre que tem muita gente assim em uma aula que sabe falar inglês, uma coisa que rola muito é aquela galera que quer mostrar que sabe mais, que entende mais, que tem uma pronúncia melhor, uma fluência, sabe? Então, como eu nunca tive paciência pra esse tipo de coisa, eu sempre ficava quieta, porque, gente, não tem paciência pra isso. Eu acho ridículo, na verdade, você querer mostrar que é melhor do que o outro, que seu inglês é melhor do que o outro. Eu acho que isso é desnecessário. Então, eu procurava ficar quieta e eu só falava mesmo quando eu era obrigada, digamos assim. E aí teve um dia nessa aula que uma pessoa começou a falar, uma pessoa que nunca tinha aberto a boca pra falar, e aí eu fiquei... Oh my gosh, beautiful. Eu achei maravilhoso aquele sotaque. Eu achei, gente, eu fiquei encantada. Eu fiquei simplesmente encantada com o inglês daquela pessoa. E eu pensei, quero esse inglês pra mim, eu quero esse inglês. Pronto, naquele momento aquela pessoa passou a ser a minha inspiração. Eu só pensava naquilo, eu quero esse inglês, eu quero esse inglês. E todas as vezes que eu ouvia aquela pessoa falando, eu lembrava disso. Eu vou chegar lá, eu quero esse inglês. Aquilo me inspirou. E depois de um tempo conversando com essa pessoa, eu fui descobrir que ela já tinha morado fora durante muitos anos. E era por isso que ela tinha um inglês tão bonito, tão limpo, tão fluente assim. Mas em momento nenhum passou pela minha cabeça que eu não poderia ter aquele inglês se eu não morasse fora. Eu pensei, não, eu não quero saber se ela já morou fora ou se ela não morou. Eu quero esse inglês e eu vou correr atrás dele. Então vocês precisam entender que vocês são responsáveis pela fluência de vocês. Aquilo me inspirou, eu quis aquele inglês e fui atrás dele. A partir de uma inspiração, porque eu me senti motivada e eu vi que eu tinha um alvo a alcançar. Você é o único responsável pela sua fluência. Um outro hábito que você precisa ter, o terceiro hábito, na verdade, é ter um caderno de anotações. Se você costuma copiar muita coisa e tal, isso tem que ser em outro lugar, porque esse é para anotações breves, sabe? Porque a ideia é que você tenha um caderno com as suas dúvidas, as suas frases úteis, os seus idioms, sabe? Aquelas coisas que você sabe que você usaria como falante, aquelas coisas que tem a sua cara mesmo. E aí, quando você quiser usá-las, quiser estudar mais um pouco, você vai lá, volta naquele caderno. Isso é ótimo. Mas, gente, não pode acontecer de tipo, anotar e deixar anotado. Você tem que anotar e tem que voltar
lá, porque senão não adianta. Você anota, deixa pra sempre lá. Ah, não, vou anotar aqui porque eu sei que anotando automaticamente a palavra entra na minha cabeça. Não, isso não vai acontecer jamais. Eu me lembro que tinha uma palavra que eu sempre esquecia o significado dela. Aquela palavra, gente, me perseguia. Perhaps, toda vez que eu lia aquela palavra em algum lugar, eu ficava nervosa. Ai, meu Deus, eu não sei o que isso significa. Eu achava que aquilo iria comprometer todo o entendimento do contexto, ou da frase, do texto, enfim. E eu ficava, caraca, eu não sei o que significa isso. Eu não sei. Toda vez que aquela palavra aparecia na minha frente, eu não sabia o que ela significava. Vi a palavra. Ah, tá, beleza, vou procurar saber o que significa. Ah, beleza, que legal. Quando eu vi essa palavra de novo, eu já não sabia mais o que significava. Eu ficava... Porque eu não tinha, gente, um caderno de anotações, sabe? Ninguém nunca me aconselhou a fazer isso. De repente, se eu tivesse, né, eu poderia voltar lá, simplesmente ver o que significava e ser feliz pra sempre. Quarta dica, quarto hábito, seja persistente. Você precisa ser persistente. Essa característica tem que estar dentro de você, porque sempre vai ter um obstáculo, sempre vai chegar numa hora que você vai achar que não vai mais pra frente, que você não tá aprendendo nada, que não tá fluindo, que não tá acontecendo pra você. A pessoa se pergunta, ai, mas quando é que será que eu vou aprender? A pessoa quase chora, falta pouco chorar. Mas não tem por que parar, porque às vezes o aluno acaba se desmotivando porque não consegue mais entender nada, ou ele acha que parou ali, não aprende mais nada dali pra frente, não tá fluindo, não tá acontecendo. Mas são fases, sabe? Você precisa passar por essa fase, de repente a próxima nem é tão difícil assim. E, por exemplo, às vezes a pessoa fica um tempão sem estudar, tipo, eu estudei inglês por 3 anos e fiquei 2 anos parada, e agora, será que eu volto? Será que eu não volto? Volta assim, não desista não, porque isso que você aprendeu lá atrás, lá no passado, vai servir de alguma coisa pra você, sabe? Talvez tenha que reciclar muitas coisas, relembrar vários conteúdos, mas não desiste. Aproveita a bagagem que você tem e segue em frente. Não pode parar, galera. Muita gente quando para desanima, então não seja essa pessoa. Por favor, obrigado de nada. E se a desistência passou pela sua cabeça, lembra do seu objetivo, do seu alvo, da sua inspiração e segue em frente. Eu já contei aqui no canal como foi que eu aprendi inglês e eu me lembro que depois de tantos anos estudando, quando chegou na hora de aprender conditionals e past participle, eu simplesmente travei e não consegui aprender nada, sabe? Eu fiquei meio que em crise e não passou pela minha cabeça desistir, sabe? Na verdade, passou pela minha cabeça outra coisa que talvez seja até pior do que isso. Mas eu não pensei em desistir não, sabe? Não fazia parte das minhas opções desistir, porque eu amava inglês, eu já amava. Então eu dei meu jeitinho, aquele negócio brasileiro, né? Que a gente tem que parar com isso. Eu falei assim, quer saber? Já que eu tenho que aprender conditionals, eu vou dar um jeito de falar isso, mas de uma outra forma. E aí eu meio que driblava o inglês e conseguia me expressar, só que sem usar aquilo que eu não sabia usar, e me expressava de outra forma. Então eu saí do curso de inglês sem saber usar conditionals e past participle, saí sem aprender. E às vezes quando a gente não aprende algo, a gente fica procurando o culpado, né? Ah, não, eu tava muito estressado, eu tava sem cabeça, ou então mudou de professor toda hora, eu não me adaptei ao professor novo, o livro não explicava direito, a aula não era boa, eu não me empenhava. E no final das contas eu só sei que eu saí do curso sem aprender isso, eu não sabia, eu me formei em inglês sem saber usar conditionals, past participle, coisas que eu aprendi depois sozinha, como eu disse no vídeo de ontem, aprendi na raça, que nem em Monato, eu aprendi sozinha também, então tem coisas que, infelizmente, o curso não vai te dar tudo. Então aquilo foi um obstáculo pra mim, foi uma dificuldade, mas eu não parei ali, você não pode parar, tem que seguir em frente. Quinto hábito, então, galera, estudar vocabulário é uma coisa muito importante, porque você precisa ter palavras pra usar quando você quiser falar, né, isso é fato. Porque uma coisa é te dar um branco e você esquecer as palavras, outra coisa é você simplesmente não saber. Porque quando te dá um branco, você ainda tem de onde puxar, né? Você vai puxando na memória ou pede ajuda pra alguém, faz uma mímica, mas quando você simplesmente não sabe, né? Não sabe, pula. Então, como eu já comentei aqui no canal, viu uma palavra nova em um contexto, pega ela, joga no Google Imagens pra saber o que significa e depois pratica com aquela palavra, sabe? Fala alguma coisa usando ela, escreve, faz frases e vai praticar, vai exercitar usando aquela palavra nova, senão você pode acabar esquecendo muito rápido. Sexto hábito, galera, é fazer o que você gosta em inglês. Se você gosta de jogar videogame, assistir filme, série, ouvir música, você vai pegar isso e vai fazer em inglês, porque dessa forma você vai unir o útil ao agradável. Então você vai estar se divertindo, fazendo o que você gosta e tal, esfriando a cabeça e ao mesmo tempo estudando inglês. Porque muitas pessoas pensam que estudar inglês é quando você abre o livro, bota a cara no livro e fica estudando aquilo. Não, gente, vai muito além disso, sabe? A gente tá passando por uma revolução tecnológica absurda. Você não pode se privar somente a papel e lápis. Isso é uma forma de colocar o inglês no seu dia a dia, né? Mas apanhe com calma, galera, pra não ficar perdida e acabar se traumatizando. Eu também tenho uma experiência com isso. Já contei aqui no canal, inclusive, né, sobre inglês com música. Eu aprendi muita coisa com música. Quando eu era pequena, não, que continuo pequena, mas quando eu era menor, não, que droga, quando eu era o quê, gente? Quando eu era mais nova,
Quando eu era mais nova, eu ouvia muita música em inglês, eu era apaixonada, já falei aqui, né, em outro vídeo, e hoje eu gosto muito ainda, mas era uma coisa muito mais assim, sabe? Então, eu sempre aprendia músicas novas em inglês, sempre. Papo de imprimir a letra daquela música e levar pra tudo quanto é lugar, sabe? Eu levava, ficava lendo e cantando ao mesmo tempo, sabe? Levava pra escola, pro mercado, pro dentista, pra tudo quanto é lugar, eu levava. Então isso me ajudou muito, aprendi muita coisa por música. Sétimo e último hábito, galera, mas como eu falei, não existe ordem de importância, ok? Todos são importantes. E esse sobre testar você mesmo, então você precisa ouvir coisas em inglês, assistir, ler, se expor, sabe? Você tem que ficar exposto ao inglês e se autoavaliar. E você precisa fazer isso nas situações reais mesmo, sabe? Porque se você estuda em uma escola de idiomas, por exemplo, e lá você tem testes periodicamente, não é disso que eu tô falando. Você precisa se autoavaliar nas situações reais. Porque se lá no seu curso de inglês você só tira notas ruins, isso não quer dizer muita coisa. E da mesma forma, se você só tira nota boa, se você só tira notão, isso também não quer dizer nada. Até porque o inglês que você vai usar mesmo na vida não se resume a uma folha de teste, sabe? Você precisa se expor a situações reais para que você teste seu inglês de verdade. Esses 7 hábitos que vocês aprenderam aqui agora, vocês podem aplicar para o aprendizado de outros idiomas também. E com certeza eu vou aplicar isso pro meu espanhol, porque eu tô um tempo parada, quero muito voltar agora e ser uma pessoa fluente. E eu me lembro que uma vez eu estava na praia não, saindo da praia com uma amiga minha. A gente tava andando, procurando algum lugar pra tomar açaí. E de repente passaram 2 gringas, eu não sei de onde elas eram, de que país, né, que fala espanhol elas eram. Aí elas pediram uma informação pra gente. Olá. Eu acho que elas chegaram falando oi mesmo, porque tá no Brasil, né, não custa falar um oizinho que não dói. E aí elas abordaram a gente e pediram informação, sabe? Elas queriam chegar em Copacabana e não sabiam qual era o ônibus que elas tinham que pegar e tal. E aí quando eu me dei conta que elas eram gringas e que elas falavam espanhol, eu olhei pra minha amiga e falei assim, é agora, acabou. É uma exposição, gente, é uma situação real na qual você se expõe, sabe? Paguei mico. Passei vergonha, mas treinei meu espanhol naquele momento. Quase que elas foram parar lá na Zona Norte, né? Mas isso é de menos. Nesse momento eu fiz uma autoavaliação, eu me testei naquele momento. E eu posso garantir que eu saí daquela pagação de mico pensando, preciso tomar vergonha na cara e estudar esse negócio direito. Então valeu a pena. É isso aí, bonitos, por hoje é isso, e eu espero de verdade que vocês consigam alcançar a fluência que vocês tanto desejam. Sigam esses 7 hábitos e depois me contem o que aconteceu com o inglês de vocês. Se vocês já tiveram várias experiências, deixem aqui embaixo pra gente conversar. Não se esqueçam de fazer a inscrição na série Compartilhando Meu Inglês se você não tá inscrito ainda. Vai rolar sorteio de caneca por lá, vai rolar conteúdo exclusivo também, então se inscreve. Se inscrevam no canal também pra que vocês acompanhem a rotina de vídeos aqui. Não se esqueçam de avaliar esse vídeo se vocês gostaram ou não, ok? E a gente se vê no próximo vídeo ou nas redes sociais da vida. Posso ir embora? Beijo!